Olá, pessoal! Vamos discutir, dentro da filosofia política, um pensador importantíssimo, que é o Maquiavel. Então, para entender o pensamento do Maquiavel, é bacana a gente situar ele no seu próprio contexto. O que está acontecendo ali? Maquiavel é um italiano, desse período da passagem do século XV para o XVI, e o Estado moderno está se formando ali na Europa. Já vem se formando, na verdade, desde o século XIII, com o primeiro Estado moderno sendo o Estado de Portugal, o primeiro Estado moderno do mundo. Ele surge basicamente nos cristãos expulsando os árabes de Portugal, e aí se cria o Estado português. Logo depois a Espanha, também com cristãos expulsando árabes e criando o Estado espanhol. Então, quais as características desse Estado moderno? Centralização do poder, é um território vasto com um governo específico central. Justamente então você vai ter uma unidade territorial, um território específico, com um poder central, um governo que comanda, que organiza esse território todo. Monopólio das leis, as leis, todo mundo que vive nesse território tem que obedecer à lei desse estado. Uma moeda única, vai ter impostos, uma administração burocrática por parte desse estado, tudo que a gente vai chamar de governo, da burocracia específica está dentro desse estado, com a forma específica que ela assume nesse estado. Vai ter um exército específico para sua defesa. E ela tem o direito do uso legítimo da força. O que é o uso legítimo da força? É só o Estado pode aplicar da violência. Por exemplo, a força policial. Agora, qualquer outra pessoa usar da violência é considerado crime. O Estado não. Dentro da lógica do Estado, cabe ao Estado ter o uso legítimo da força. Dentro das leis, só o Estado pode usar a violência. É um tipo de organização política específico desse contexto. Anteriormente não existia. Lembra da Grécia Antiga? São cidades-estado. Cada cidade tem sua organização. Então é um território muito menor, possibilita, quando tem uma participação popular, isso num período específico de Atenas, mas possibilitou uma participação direta. Você tem na Idade Média os feudos, que não tem um poder central, não tem um Estado. O rei seria mais um senhor feudal. O rei no Estado moderno ganha muito mais força. Então você tem essa configuração nova. Porém, a Itália, como está aí no mapa, aqui. A Itália, como está aí no mapa, você vê que ela está toda dividida em vários pequenos reinados, como aqui é o reino de Nápoles, você tem a Sicília, você tem a Sardenha, você tem os estados papais, né, onde fica justamente Roma. De vou pensar o que é o Vaticano hoje, é muito menor, é basicamente um bairro em Roma, enquanto aqui o estado papal era muito maior. Você tem Florença, que é a região do Maquiavel, e várias outras regiões, Savoia, Gênova, etc. Então você tem toda uma Itália dividida entre pequenos reinados, estados papais. Isso facilita que franceses e espanhóis também entrem nesse território. Então Maquiavel está pensando justamente a importância da unificação da Itália e busca pensar a política dentro desse contexto em que ele está inserido do Estado moderno. Então quem é o Maquiavel? É um renascentista. O que é um renascentista? É alguém que está naquele contexto do Renascimento, que as ideias dos gregos e romanos são trazidas de volta para o pensamento europeu com uma força, basicamente para se opor a como se pensou durante a Idade Média, esses 1000 anos de Idade Média. Então, uma visão não pautada muito na religião cristã de Maquiavel vai colocar muitas coisas que a igreja viu com maus olhos. É uma visão imoral que vai contra preceitos
da igreja de como agir, da própria sociedade como é organizada até então, de como agir. Ele vai ler esses gregos e romanos da antiguidade e vai trazer para pensar o seu momento específico. E ele é caracterizado também como um pensador que tem, né, como sua marca o realismo político. Diferente lá do Platão, que vai pensar num estado ideal, ou de outros pensadores que vão pensar como o estado deveria ser, ele não está muito preocupado com como as coisas deveriam ser, como o homem deveria ser, como o governante deveria ser, naquele sentido ideal. Mas como o governante pode agir de acordo com as coisas que se tem, como as coisas são, com a realidade em si, com o homem real que se tem. Então, para ele pensar política, é pensar política dentro do contexto da realidade que ele vive. E aí tem sua principal obra, seu pensamento político, não é a única, mas é a obra O Príncipe, é a mais famosa dela, que vai discutindo justamente como pensar ali a unificação da Itália. Ele está dando conselhos para o Lorenzo de Médici para pensar a importância de fazer uma unificação italiana, para que se tenha um Estado italiano, e como ele deve, dicas de como ele deveria agir de acordo com a própria realidade do seu contexto. Então esse livro é chamado de Espelho, uma coisa comum na época, que são um manual de conselhos. Esses espelhos, esse período é como se fosse hoje o livro de autoajuda, vai nesse sentido. E o que ele quer? Ajudar a ensinar como conquistar e manter um Estado. Nessa obra em específico é isso que ele está discutindo. Como se conquista, e não só conquistar, porque conquistar seria a parte mais fácil, apesar de ser difícil, e manter um Estado, como manter esse Estado. Ele vai dizer então que existem dois tipos de Estados. Se a gente pensar lá o Aristóteles, ele tem três, as formas puras, três formas degeneradas. Platão, todo aquele esquema de degeneração dos governos, tem tipo o ideal, aí tem o democrático, aí depois você tem a oligarquia, a democracia e a tirania. E o Aristóteles, três formas, né? A monarquia, governo de um, a oligarquia, governo de poucos, e a democracia, governo de todos. Aqui para o Aristóteles são dois. República, a ideia do Estado enquanto coisa pública, como já está no próprio termo, Estado que pertence a todos, e o principado, por isso que ele chama de príncipe, que é o equivalente à monarquia, governo de um. É que o principado, no caso, quando o governante é o príncipe. Não é naquela questão de príncipe Disney, é questão de príncipe como equivalente, como a gente entende a rei, imperador, etc., como governante central. Então, república e monarquia são as formas de governo existentes, em seu contexto e como ele analisa na história. E justamente ele vai buscar na história os exemplos, até para dar essas dicas para o Lorenzo de Médici, como deve agir, porque ele tem uma concepção de tempo que é cíclica. Ou seja, o que aconteceu no passado também pode acontecer no presente ou no futuro. Então é bom ficar atento, as coisas voltam. E o homem é igual em todos os tempos. Tem características de qualquer homem que tem lá na Grécia Antiga, que teve em Roma Antiga, que teve na Idade Média e vai ter também nesse novo momento aí de renascimento. E aí, para ajudar a pensar, qual é a noção de homem que o Maquiavel tem? Para ele, como é o homem? Basicamente, ele vai pensar que os homens são movidos por paixões, né? Eles têm seus desejos, é isso que vai mover os homens. São vaidosos, né? Querem as coisas para si, se veem como importantes. Né? Eu sou importante para mim, vou buscar coisas para mim. Né? Movido, vai se mover por essas paixões. É um ser que deseja poder. E o homem é ambicioso. Ele tem ambições, ele quer coisas. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso justamente para dar dicas para o Lorenzo de Médici a como governar, para saber que vai estar lidando com homens de carne e osso, que são vaidosos, são movidos por paixões, são ambiciosos, traiçoeiros,
Isso em todos os períodos históricos. Isso não muda no homem. Qualquer um que for governar tem que ter isso em mente. As pessoas são assim, né? Não são anjos. São ambiciosos, vaidosos, traiçoeiros, que é bom ficar atento. Essa é a mensagem dele. Outra dica que o Maquiavel vai dar é justamente que o governante ele tem que conhecer seu povo. É importante porque o povo conhece o seu governo. Você vai fazer uma comparação, você pensar alguém que está no alto da montanha e quem está embaixo da montanha. O povo de baixo compreende o governante lá de cima. Então é importante que o governante lá de cima também tenha uma visão privilegiada e possa observar justamente o povo, compreender seu povo, conhecer seu povo. É importante que ele conheça com quem ele está lidando. E além do mais, para ele é central no Estado, para que o Estado consiga continuar existindo, que ele tenha as boas leis. Então o Estado precisa de boas leis para ser governado. Essas leis vão dar a ordem dentro desse Estado, como vai ser organizadas as coisas, mas só as leis não bastam. É preciso algo mais. Então, para garantir que o Estado continue existindo, é preciso que tenha boas armas, que tenha então um exército, que o Estado seja basicamente esteja preparado para adversidades de forças externas ou internas que tentem acabar com esse Estado. O que ele está colocando? Ele observa tendo ali esses pequenos reinados brigando entre eles o tempo inteiro. Aí você tem tipo a França e a Espanha invadindo também a Itália, colocando seus interesses, já que já eram estados formados, estados modernos formados, diferente da Itália. E para que se tivesse de fato uma Itália unificada, para garantir essa força para o povo italiano, tinha que ter esse Estado organizado por boas leis e por boas armas, um exército e armas que garantissem a unidade desse país. E agora, já entrando mais profundamente nesse pensamento, para ter uma noção das dicas que ele dá, ele vai dizer que o rei, o governante, o príncipe, não deve se importar se ele ficar com a fama de cruel, mesmo justamente para manter esse povo unido, manter os súditos unidos. Para manter a Itália unida, a fama de cruel do governante não é importante. Se ele precisar disso, que use disso então, e seja cruel. Justamente é mais seguro na visão dele ser temido do que ser amado. Porque se você justamente deixa só ser amado, é bacana que seja as duas coisas no pensamento dele. Mas se você for só amado, né, as pessoas, né, os homens, ele vai falar, eles mudam, eles simulam, eles se enganam, são covardes, querem dinheiro, querem as coisas só para eles. Então, se eles só amam e não têm medo, é mais possível que eles traiam esse governante. As pessoas têm que ter medo do castigo, elas têm medo do castigo. Se elas têm medo de você, dificilmente elas vão trair esse governante. Então, se conseguir ser temido e amado, ótimo, é isso aí, a ideia é essa. De preferência ser temido e amado. Mas se não consegue ser muito amado, seja temido pelo menos. Que as pessoas tenham medo, respeite. Temor no sentido de um respeito, não buscar trair, até porque ela sabe que pode ser castigada. Não sei se deu para entender, mas acho que sim. Acho que a ideia não é complicada. Porém, ser temido não é igual ser odiado. Pode ser que as pessoas não amem você, mas elas respeitam. Elas sabem do seu poder, né, sabem justamente até que você pode ser cruel, porém não odeiam. Elas veem que esse governo está sendo razoável de alguma maneira. Só que o rei não pode ser odioso, as pessoas não podem odiar. Isso é central no pensamento dele. Um governante não pode ser odiado. Se o governante é odiado, esquece, porque daí o povo está contra você. Como você vai manter esse poder se o povo está contra você? Não, não tem como. Na visão dele, não tem como. As pessoas não vão
Se você precisar, elas não vão te ajudar, não vão garantir a continuidade desse governo. Elas te odeiam, elas querem você fora. Então o ódio tem que ser evitado de todas as maneiras. O pior erro para um governante, na visão dele, é ser odiado. E aí a gente pode pensar, né, nos nossos diversos governantes, os mais recentes, se as pessoas, né, pelo menos temem, amam ou odeiam, que parece ser uma tendência. Né? Mas aí é justamente pensar, será que os governantes estão preocupados em não serem odiados? Em Maquiavel, o governante não pode ser odiado de jeito nenhum. O que leva um governante a ser odiado, na visão dele? Principalmente roubar bens, né? Que a gente entende, até um termo que eu não gosto muito, mas daí a ideia de corrupção, roubar o dinheiro do povo, é que é um termo que ficou banalizado, mas a ideia de roubar esse dinheiro, né? Roubar o povo, se o povo vê que está sendo saqueado, pode levar o povo a odiar o governante. E também, no caso, está falando do governante, do príncipe que rouba as mulheres dos seus súditos. Né? O cara que sai com as mulheres dos outros. Ele não vê isso com bons olhos. Pensar na época talvez fossem escândalos mais. Não sei pensar hoje como que isso se dá, mas até porque a ideia aí também já implícita de mulher enquanto um bem do homem e não enquanto um ser pleno por si mesmo. Então diz até a concepção dele e a concepção da época sobre o que é mulher. Mas então basicamente o que o governante tem que evitar é justamente, né, tomar os bens dos seus súditos. Isso leva à revolta, leva o povo a odiar e não suportar esse governo, não suportar o governante. Então não vai dar apoio para ele. Justamente, né, se o governante ele for considerado, ele tiver a fama de volúvel, né, de que muda de opinião, de irresponsável, que não faz o que deveria fazer, de efeminado, né, é uma visão de que o governante, né, o príncipe, então sempre vai ser um homem aí, que é um ser viril, que vai impor essa virilidade sobre todo, né, o reino. Porque se ele fosse mais efeminado, não é bem visto aí nesse contexto. É um ser covarde, então o rei tem que ser corajoso, um ser indeciso que não sabe tomar a decisão. O rei, né, o governante, o príncipe, ele tem que saber o que ele quer. A minha decisão é essa e pronto. É claro que isso é muito bem pensado, né, não pode ser irresponsável, tem que ser decisões responsáveis, certeiras, que não mude de opinião o tempo inteiro e que tenha coragem em suas decisões. Então, o povo quer reconhecer no governante sua grandeza, sua coragem, né? Ver que ele pode defender o povo e, ao mesmo tempo, fazer um governo que seja reconhecido, que seja admirado. Então, logo, a melhor maneira dele se defender e continuar no seu governo é não ser odiado pelo povo. O povo, por Maquiavel, né, se o povo odeia o governante, esse governo tende ao fracasso. Para analisar, então, o governo, Maquiavel vai trazer dois conceitos, o de virtude e o de fortuna. Primeiro vamos ver fortuna. Fortuna é a deusa já da Grécia, né, da sorte, do acaso, deusa da fortuna, que pode trazer bens, mas pode trazer, né, desgraças para um povo. É coisa que os humanos não têm domínio. A fortuna é a sorte, a deusa da fortuna. Às vezes pode trazer plantações ótimas, às vezes pode trazer devastações, né, coisa que a gente não tem controle. Se a gente pensar, inclusive, no nosso contexto atual. Né, a existência de um vírus é, de certa forma, a fortuna. Aí, depois a gente vai ver a virtude, é como você vai lidar com isso. A fortuna é o acaso, é o que acontece. Os acontecimentos que o governante e a população, também de forma geral, não tem controle. Isso que é sorte. E detalhe, né, uma deusa. Isso que o Maquiavel, dentro da concepção da época, é importante pensar. Então, o príncipe, né, ele tem que saber agir conforme a fortuna, conforme o que acontece naquele período. Se é tempo de vaca gorda, que ótimo. Mas em tempo de vaca magra, como agir?
Isso vai dizer muito sobre o quão bom governante é esse príncipe, o quanto é um governante, o quanto ele é bom. Né? Ele tem que saber agir, então ele tem que dominar a sorte. Ele vai dizer até que o governante tem que ser viril, né? Dominar a fortuna como o homem domina uma mulher na concepção. Mas a ideia é justamente que um bom governante tem que saber agir conforme as situações. E aí o conceito de virtude, que é essa força, esse valor, é esse saber agir de acordo com a fortuna, de acordo com os acontecimentos. Dependendo se está, por exemplo, pensar no nosso contexto, há um período de crescimento econômico, o governante pegou o país com a inflação lá embaixo, em condições ótimas, e deu continuidade. Né? Será o quanto é fortuna, o quanto é virtude. Agora, se pega na desgraça, né, ele vai ter que saber lidar com essa desgraça. Se alguém, um governante, se não tem virtude, quando chega a desgraça, ele vai trazer mais desgraça ainda. Então é importante que o governante saiba agir conforme os diferentes contextos, como agir no período em que se tem muita coisa boa acontecendo, no período ótimo, mais tranquilo, e como também agir em contextos mais difíceis. Então o governante tem que ter esse ânimo, né, para a direção dos ventos e da sorte, para saber como agir. Né? Esse ânimo é sentido, né, saber se colocar e agir nas diferentes situações. Se precisar do bem, usa o bem. Se precisar do mal, usa o mal. Do Maquiavel não está aqui em questão a moral cristã, né, de o rei ser bonzinho, ser bacana, seguir os preceitos de Deus. Não, para manter o Estado, não para ser governante, não dá para agir na concepção do Maquiavel com esses preceitos de bondade, de honestidade. O rei bonzinho pode ser que não governe, não consiga governar. Às vezes é preciso fazer coisas, ser cruel, porém, né, é importante que ele tenha uma reputação de religioso, de íntegro, de fé. Então a aparência aqui para ele conta bastante também. Você tem que aparentar uma coisa para o seu povo, para que as pessoas amem você, confiem em você, mesmo que você não seja exatamente assim. Ela vai falar justamente que o bem vai variar conforme o que acontece. Né? A ação boa depende do contexto. Numa situação A, se pode agir assim. Nessa situação você pode ser bondoso. Porém, numa outra situação, talvez exija do governante que ele seja cruel, justamente para poder manter esse Estado, para manter essa forma de governo, manter ali então uma unidade desse Estado específico. Porque o que ele quer no livro Príncipe, de alguma maneira ele está buscando a unificação da Itália, que esse Estado seja garantido, para que não seja invadido e não se perca, porque ele está dividido em fragmentos, vários reinozinhos, territóriozinhos, que disputam inclusive entre eles e deixam de ser um Estado muito maior e muito mais forte. E esse pensamento do Maquiavel é bacana para a gente justamente pensar, né, o que é fazer política, como fazer política, será que a política é interessante, o que é interessante na política, justamente essa ideia de como agir quando não dá só para agir com a violência, é como agir nas diferentes situações, o que cabe ao governante, o que cabe também, né, aos não governantes, aos cidadãos, de forma geral. Acho que o bacana do pensamento dele é justamente tentar olhar para as coisas como são. E aí a gente pensa, tira o que dá para tirar, mas acho bacana pensar através do Maquiavel, olhar para as coisas como são. O que a gente pode fazer aqui, o que deve ser feito. E aí espero que tenham entendido, que se interessem. O próprio livro, O Príncipe, é um livro muito interessante, e as ideias do Maquiavel como um todo. Bem, e é isso.